Fala pessoal, tudo bem? Como é que passaram o novo, a virada, bem com a família? Espero que sim. Hoje eu ia trazer um vídeo, sobre já começando uma introdução a Macabeus, que não é um livro lá muito interessante, mas a introdução seria importante. Mas como é o primeiro dia do ano, o pessoal tá meio ressaqueado, foram curtir o Réveillon, foram pra praia, foram namorar, então eu vou trazer um vídeo de reflexão aqui pra vocês, tá? Assiste quem quiser. São algumas reflexões sobre podcasts, Hoje em dia no Brasil está muito popular, os podcasts. Cada vez surgem novos podcasts, Tanto podcast por aí. Eu lembro que há uns anos atrás só tinha o Igor, o Podpah, mais um outro tal, o Vilela, que começou antigamente. Hoje em dia tem um monte. De Sérgio Malandro a Cris Paiva, todo mundo agora tem podcast no Brasil. É um formato que pegou e fez sucesso no YouTube. Agora, o que eu acho dos podcasts, pessoal? Primeiro, eu tenho uma certa bronca com podcast, que eu não acho que podcast é um sucesso muito justo. Eu vejo pessoas aí ganhando muito dinheiro, fazendo muito sucesso, tendo milhões de views, mas eu não acho que é uma forma justa de ganhar dinheiro. Não que seja desonesto ou coisa do tipo, não, de maneira nenhuma. Mas eu não acho justo o seguinte, porque um podcast, o apresentador, geralmente, a view dele, a audiência dele, vem de convidar pessoas que já têm um certo público, pessoas grandes. É por isso que eu nunca sou convidado para podcast, que meu canal ainda é pequeno, então eu não sou convidado. Eles querem gente de 100 mil, 500 mil, 1 milhão para cima. Então o que dá view pro podcast é o convidado. Você pega, por exemplo, um Pirula. Quando um Pirula vai no Vilela, ele avisa nas redes sociais dele, ó pessoal, quarta-feira eu vou estar no podcast do Vilela, Inteligência Limitada. Sendo que o Pirula já tem mais de 1 milhão, acho que, de inscritos. Então só o fato do Pirula anunciar nas suas redes, todos aqueles seguidores dele vão lá, nem todos, mas a maioria vão lá para querer ver ele no podcast. Então só isso já dá uma boa audiência pro Vilela. E isso vale com todos os convidados. Então é isso que eu não acho muito justo, porque a pessoa que está ali ganhando views e muito dinheiro com o YouTube, ela não está ganhando pelo mérito dela, pelo sucesso ou pelo talento dela. Ela está ganhando pelo mérito do convidado. Então eu acho uma coisa muito fácil, entendeu? Você convida alguém muito famoso, se você tiver acesso, é claro. A pessoa participa lá 1 hora, 2 horas do seu programa e você faz um monte de dinheiro. Sendo que o sucesso, na verdade, é daquela pessoa, não o seu. E quando é canais pequenos, não tem chance nenhuma. Eu acho esse ponto injusto porque é o seguinte: pela busca pela fama e pela audiência, muitas vezes esses podcasts, eles chamam canais que não tem nada a ver. Só pelo número de views e seguidores que o canal tem. Então você pega lá, por exemplo, o Eberle, que já foi umas 2 vezes no Vilela. O Eberle é um cara que só propaga pseudagem científica. Ele é um cara que emburrece o próprio povo. O cara fala merda que tinha dinossauro vegetariano, T-Rex vegetariano. Fala que foi encontrado tecido mole em dinossauro. Que tinha dinossauro na época do descobrimento do Brasil. Puta, nossa. O cara fala tanta besteira, pessoal, que quando eu tava vendo ele no podcast, minha vontade era pegar uma panela de água fervendo e jogar na cara. De tanta besteira que aquele Eberle fala. Mas por que o Vilela convidou ele? Porque ele tem um certo público, ele tem um certo nome, é conhecido, então ia dar audiência pro Vilela. E é isso que importa. Enquanto que você pega pessoas que divulgam ciência de verdade, propagadores científicos, como por exemplo o Felipe Haime. O Felipe Haime é ótimo, cara. O Felipe Haime tem um canal que é bem menor, mas o cara é foda em ciência. Ele sabe divulgar a ciência, que é a área dele. Ele só foi no podcast porque fizeram uma duplinha de 3, Trio. Um trio entre 3 e 3, porque sozinho ele nunca foi convidado para ir no podcast. Vocês notaram? Então o podcast seguia muito por views, dinheiro, essas coisas, então ele leva muitas vezes pessoas que não têm conteúdo algum. Não que eles não levem pessoas boas, claro, o Pirula mesmo é ótimo, ele é um grande divulgador científico, gosto muito do conteúdo dele. Mas em contrapartida, para cada pirula que ele leva, o tanto de gente que ele leva falando besteira, pega, por exemplo, o Vilela mesmo. Tanto que ele leva de pastor falando absurdo lá no canal dele. Não, porque a besta vai vir, ela vai dominar todo mundo, vai colocar um chip em cada uma das pessoas, ninguém vai poder comprar nem vender. Sabe aquelas mesmas bobagens de sempre, fazendo terrorismo teológico na cabeça das pessoas. Por que não levam desses canais ateístas, por exemplo, que estudam teologia, exegese, para fazer um contraponto a essas afirmações bobas? Eu mesmo, se eu fosse, eu ia falar, a marca da besta não tem nada a ver com chip nem com isso, não vai ter nenhuma marca da besta. Mas como o meu canal é pequeno, não chegou nem a 40 mil ainda, então as pessoas nunca vão saber dessa verdade. Então esse é o ponto que eu acho injusto. Que eles ganham através dos outros e mesmo assim eles não conseguem fazer um contraponto. Sabe, levar uma pessoa mais humilde ou mais pequena, mas que tenha mais conteúdo científico, didático, racional. É claro que eles estão certos em levar pessoas grandes, que o interesse deles é ganhar, o sustento deles, não tem nada contra. Mas se eles fizessem pelo menos uma cota, sei lá, um dia, a cada 15 dias eu vou trazer um canal pequeno, mas que tenha um puta conteúdo que vai trazer conhecimento para a população. Já seria o bastante. Já ia ajudar todo mundo, as pessoas iam falar, porra, gostei desse cara. Ele não é famoso, mas tudo que ele falou aí abriu meus olhos. Era o mínimo que poderia se esperar desses podcasts. Sendo que programas como da televisão, como por exemplo o Jô Soares, eu assisti muito o Jô Soares no SBT,
O Jô Soares levava pessoas completamente desconhecidas no programa dele. E o Jô Soares nunca perdeu audiência por isso. Ele levava pessoa do interior do Ceará, pessoa lá do Mato Grosso, pessoa que fazia renda lá no Sul, sabe? Ele levava lá no programa dele e fazia uma entrevista legal. Ele não levava só famosos no programa dele. Porque o Jô Soares era tão foda, o jeito dele, que ele dava audiência pro programa. Se ele levasse um mendigo de rua no programa dele, ele ia dar audiência do mesmo jeito. Porque as pessoas não iam só pelo convidado do Jô Soares, as pessoas iam pelo jeito dele. O jeito bem-humorado, de brincar, fazer perguntas, se divertir. Eu mesmo morria de rir com as perguntas dele, como ele interagia com o convidado. Então, às vezes, ele levava uma pessoa que não tinha fama nenhuma, até porque ele é de uma época pré-internet, né? A pessoa não tinha fama nenhuma e a audiência do programa dele dava. Vocês notaram a diferença? Porque quando o cara é um bom apresentador, que a fama é dele, do apresentador, não importa quem ele leve. Ele pode levar um Silvio Santos ou um mendigo da esquina, que ele vai manter o mesmo grau de audiência. Agora, quando o cara não é tão famoso assim, ele vai ter que depender disso. Não, esse cara é bom, mas ele não vai dar audiência para o meu podcast, eu não vou convidar ele. Aí a pessoa fica dependente dos convidados, coisa que não acontecia com o Jô Soares, por exemplo, ou outros programas da minha época, tá? Tanto que essa semana, pessoal, eu fiz 2 vídeos no meu canal de política sobre aquele Renato 38. Eu nem sei direito quem é esse cara, parece que ele é policial militar, sei lá o quê. Eu sei que ele é de extrema direita, mas não é bolsonarista. Mas os absurdos que ele falou em podcasts, pessoal, eu até postei um vídeo aqui ontem do canal do professor Fábio, que é demais. Ele falou que a Lei Áurea foi um erro, que a escravidão ia acabar de qualquer jeito. Um argumento tão estúpido que ele chega a dizer que a Lei Áurea foi errada porque tirou o direito da propriedade dos fazendeiros. Desde quando um ser humano é propriedade de alguém, pessoal? Isso é argumento de escravocrata do século XVIII. Inclusive o argumento dele é idêntico do Benjamin Constant, como mostrou lá o professor Fábio, que a área dele é história. É o mesmo argumento. Quer dizer, na cabeça dele, uma pessoa escravizada é uma propriedade, e você libertar os escravizados, você está atacando a propriedade pessoal de alguém, tirando o bem material de alguém. E essa semana também ele relativizou a P, não posso falar a palavra toda, mas você sabe o que? A P falou até que não tinha nada demais uma criança de 8 anos casar com uma pessoa de 50. Eu fiz o vídeo e mostrei lá no meu canal de política, quem quiser ver lá, é os vídeos recentes. O cara pergunta pra ele, então se uma criança de 8 anos quiser casar com um velho de 50 anos, o que você acha? Se os pais consentirem, não tem nenhum problema. Fora os outros absurdos que ele falou dessa área, que eu não posso falar aqui, porque senão prejudica o meu canal, que eu não posso falar essa palavrinha. Aí vocês viram, pessoal? Só porque o cara tem um certo público, ele conseguiu atrair um certo público. Infelizmente, gente escrota no Brasil hoje em dia tem um monte. Aliás, esse lado é o que dá mais público, inclusive, né? Esse lado que fala besteira, preconceituoso, machista, homofóbico e tal, que dá mais views hoje em dia. Então, por causa disso, ele é convidado em podcasts. Ele vai lá, fala um monte de besteira. O dono do podcast não está nem preocupado com consequências legais que isso possam ter, porque isso pode configurar crime, tá? O Ministério Público pode investigar e acabar dando BO para todo mundo. Vocês lembram do Monark, né? Quando o Monark defendeu a criação de um partido nazista, que ele teve até que sair do podcast porque deu mó BO para ele. Quase acabou o podcast lá dele e do Igor. Então, sabe, eles não estão nem aí. Se der views e audiência, pode vir cara falando que a abolição foi um erro, pode vir cara falando que o velho casando com criancinha é perfeito, é normal, pode vir gente falando que a Terra é plana, pode vir gente falando que dinossauros eram vegetarianos, não importa. Eles não têm compromisso com aquilo que eles estão transmitindo para o público. O interesse é só ganhar views e dinheiro com a AdSense. Eu até entendo, quem é que não quer dinheiro, pessoal? Todo mundo quer dinheiro. Eu mesmo esse ano estou pensando em fazer umas lives, convidar outros canais para bater um papo aqui no meu canal. Estou pensando em fazer esse ano. Se eu conseguir instalar os outros programas que eu preciso, né? Porque eu mudei de notebook, para quem não sabe, que o meu outro estava meio ruimzinho, então eu tenho que me adaptar um pouco ainda primeiro. Mas eu tenho um mínimo de consciência, um mínimo de decência também, vamos dizer assim, de não convidar pessoas que vão falar esses absurdos. Porque nem tudo é só o dinheiro, entendeu? Nem tudo é só fama, riqueza, dinheiro, não. Eu não vou levar um professor no meu canal porque ele tem poucas views, eu vou levar um maluco que fala que a Terra é plana. Eu acho que esses podcasts tinham que ter um pouquinho mais de coerência, um pouquinho mais de nem que seja um contraponto, vamos dizer assim, porque ele atinge um público enorme. Milhares e milhares de pessoas veem aqueles podcasts deles. Então, a partir do momento que eles levam convidados que só desinformam, são anti-ciência, pregam pseudagem e pregam absurdos como esses que o Renato 38 falou, quem quiser tá lá no meu canal, eu postei o vídeo para vocês verem, tá lá no canal. Eu digo que eles não estão contribuindo em nada para a sociedade, é só ambição acima da qualidade. E eles provam também que eles não garantem no seu taco, né? Que nem o Jô Soares. O Jô Soares levou uma vez, por exemplo, um senhor lá do Nordeste, no programa dele, que um senhor colecionava bicicleta. O cara não era nem famoso, nem na cidade dele. O Jô Soares levou, foi lá, brincou, o cara ainda tirou uma com a cara dele. Ele falou, como é que se chama isso daqui? Vou chamar Seguidão. O Jô Soares ficou até sem graça, deu risada, porque o Jô Soares garantiu o taco dele.
Ele pensava assim, porra, posso trazer quem eu quiser aqui, o cara não precisa ser famoso. Mas ele levava porque ele gostava de bater um papo com o convidado e ele sabia que ia dar audiência. Então, quem dera nesses podcasts hoje em dia tivesse esse mesmo grau de compreensão. Porque, infelizmente, do jeito que tá, pessoal, essas pessoas que estão indo em podcasts, eu digo, nossa senhora, ó, normalizar P e falar que a Lei Áurea foi um absurdo porque tirou a propriedade privada, não dá, né, pessoal? Às vezes meus seguidores falam assim, por que você não vai no podcast? Eu digo, não tem a menor chance de ir no podcast por causa disso. Porque se eu fosse um bosta que falasse esses absurdos por aí, talvez eu fosse convidado para ir no podcast. Ah, o Ronaldo é o cara lá. É isso aí, tinha que voltar à escravidão mesmo, é isso aí. Mulher feita para apanhar. Aí eu seria convidado para um podcast. Mas enquanto é um canal só de teologia, esquece. Tá bom, galerinha? Então tá aí. Quem gostou, dá um like no vídeo, até se vai ajudar a aumentar a atividade de alcance. Feliz ano novo para vocês, 2025 seja muito bom, cheio de saúde. Que algum seguidor meu ganhe na loteria esse ano, meu Deus. Que algum seguidor meu ganhe e faça um pix bem alto para mim, tá? Tô torcendo por vocês. Dê um like no vídeo, ative o bendito sininho ou entre naquela lista de transmissão, você já conhece toda a história. Comente também o que vocês acharam. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. Paz a todos.